Olá, tudo bem? Quanto tempo, hein? Estamos aqui fazendo mais uma live do Mídia Amor com Escola Mídia Amor, a nossa rede que compartilha um monte de conteúdo legal, de empatia, de relacionamentos. E hoje a gente vai falar de um tema super legal, que são as oscilações de humor nessa quarentena. Quem aí tá sentindo que o humor tá oscilando, que cada dia tá de um jeito, talvez cada minuto tá de um jeito? Compartilha aí com a gente, vou esperar vocês entrarem, daqui a pouco a Julinha. E hoje foi dia também de desafio relâmpago. Agora a gente teve essa ideia de toda segunda fazer um desafio para inspirar vocês a gerarem mais amor aí no dia a dia de vocês. E hoje, não sei quem viu, o nosso desafio foi tirar uma foto, mandar uma foto pra gente da pessoa ou do lugar, de repente, de quem é o seu porto seguro. A gente tem recebido aí algumas fotos bem legais, bem bonitas da mãe, do marido, da filha, das gatinhas. Então, enquanto a Júlia entra aí, que eu vou conectar com ela, escrevam nos comentários quem é o seu porto seguro. Quem é a pessoa para quem você pede socorro quando as coisas não estão boas, quando você se sente triste, quando você se sente ansioso? Quem é essa pessoa que é o seu porto seguro, que está sempre ali por você? Talvez agora por mensagem, mas ela está sempre presente. Oi para Alicia, que está sempre presente aqui com a gente. A Josi está falando que o porto seguro dela é a família dela. Eu também, graças a Deus, posso falar isso, que eu tenho a minha família aí toda como um porto seguro. Isso é muito bom, né? Muito bom quem consegue ter relações boas com a família. Vou chamar aqui a Julinha para conectar comigo e perguntar para ela logo de cara quem é o Porto Seguro. Amiga, enquanto você vai conectando, já vai pensando: quem é seu Porto Seguro? E aí, galera? E aí? Você ouviu Beleza? minha pergunta? Opa, não, desculpa, fala, repete. Quem é o seu Porto Seguro, que foi nosso desafio relâmpago de hoje? Minha mãe. Sua mãe. Minha mãe, Mames né, gente? maravilhosa. A Ah, a gente tem gente. recebido Mãe é muito de mãe, mães. né? É, mãe Não é é à mãe, tem toa como. que o Dia das Mães é um dos dias mais comemorados, né? Só perde pro Natal. Ah, é? Não sabia que só perdia pro Ah, Natal. Que só perdia pro legal. Natal. Pra mim, a Esse ano festa que foi junina diferente. tinha que ser o dia mais comemorado, gente. E esse ano já tô meio na bad, né, amiga? Que a gente não vai ter canjica, pé de moleque. Vai ser bem Não, difícil. só nas próprias casas. Eu já vi que vou comprar aqui, acho que aquele pinhão, sabe, que eu amo. Fazer um vinho Delícia, gente. quente. Ainda mais que aqui em São Paulo tá frio. Comida de festa junina, gente, sério. Vamos falar, vamos mudar o tema da live hoje? Falar só de comida de festa junina? A minha favorita, Vou cara, colocar aqui, tô eu não sei nem por escrevendo. onde começar. Eu não sei nem por onde começar. A Alice tá falando aqui que os portos seguros dela são a mãe, namorada, melhor amiga, psicóloga, depois começou a terapia. Não, tem muitos, né? Eu tenho muitos lugares diferentes, dependendo do assunto, aonde, para qual recorro, também namorado, amigas. Mas acho que mãe é aquela que você corre pro abraço, né, e vai embora. É, mãe sempre, né? Graças a Deus, quem pode contar com isso, quem tá passando também a quarentena perto, que é o nosso caso. Porque, como a Alicia falou, mãe é mãe. Obrigada pelo carinho aí do Gabriel, que falou que me de amor alegra. E hoje já coloquei o tema aí, vamos falar dessas Boa. oscilações loucas de humor na quarentena. Quem aí tá sentindo essas oscilações? Cada hora tá de um jeito, levanta aí a mãozinha pra gente saber. Você tá, amiga? Como é que estão essa quarentena aí? Não, Essas oscilações? fui meio democrática aqui. No geral, eu sou muito prática, então eu nunca fico extremamente eufórica, mas também nunca fico extremamente triste, assim. Eu tenho uma sorte, eu acho que de ser bem, tô meio, sempre meio que de bem com a vida, assim. É que eu já falei algumas vezes aqui nas lives, acho que depende muito do caso pessoal, porque a minha rotina com a quarentena não mudou muito. Sempre trabalhei de casa, já faz mais de um ano. Então, pra mim, eu já moro meio no interior aí de São Paulo, não moro na cidade grande, então pra mim não fez tanta diferença. Mas super entendo aí. Tem muita gente, aliás, tão relevante que esse tema a gente ficou falando, a gente se empolgou pra fazer, porque eu tô vendo de muita gente nas redes sociais, em tudo, a Rai tá falando oi, a Aline aí, a Ju também, que a Priscila, galera tá Alicia. nessa montanha-russa, né, de emoção. Eu acho que é. Eu não vou nem mentir, claro que eu também tenho, assim, né, todo dia que.
Mas assim, eu só tô falando que eu não fico super nem muito triste, nem muito feliz. Mas claro que eu acho que todo mundo, uma hora ou outra, nessa crise fica inseguro, fica com um medo meio coletivo do que vai acontecer, quando isso vai É, acabar. Aí às vezes dá uma felicidade de você estar em casa vendo sua série. Então depende, eu acho que um pouco, né, gente? Contem aí pra gente, se você tiver tendo essas oscilações, quais são elas, né? Elas são felicidade, ansiedade, tristeza, às vezes um é. medo. Conta pra gente o que vocês estão sentindo. E você, amiga, você Quais são tá. as principais emoções? Eu tenho ouvido muito das pessoas. Eu também, eu preciso ter um motivo, né? E a gente sempre fala da importância dos hábitos e a gente tenta viver aquilo que a gente prega. Então, com hábitos bem acertados, a não ser que tenha algum evento que aconteça, algum motivo especial, também não é do nada que eu vou ficar. Mas nas conversas que eu tenho participado, e como você falou, foi por isso que a gente colocou aqui esse tema. Todo mundo Uhum, tem falado, cara, eu tem dias que eu fico super ansiosa. Tem muita gente tendo crise de ansiedade, muita gente com medo. Tem muita. uma hora que bate uma tranquilidade, ou aquele dia que você acorda inspirado e fala, hoje eu vou fazer uma faxina aqui, organizar meu armário. Eu sempre falo que eu não tenho tempo, vai ser hoje, ou sabe, que começa com um novo gás, e aí no dia seguinte eu falo, eu não quero fazer nada. Então, acho que tem de tudo, assim. E aí a Mamis aí falando, Mamis Josi falando, a ansiedade eu acredito que seja a principal de todos. Porque a gente não sabe, também tem essa. O É, fato dessa a quarentena se gente. estender mais do que a gente imaginou, até no nosso jornada a gente fez por 45 dias, já achando que a gente até tinha dado uma lambuja aí, que foi de Não, março não até foi comecinho de suficiente. maio. Imagina, a gente já está acabando maio e torcendo para daqui a pouco, né, para as coisas terem diminuído, mas os casos só aumentam. Então, essa insegurança, é a insegurança econômica, infelizmente, a gente tem recebido cada É, vez mais notícias. É segura- triste, a gente aqui, né, recebe ver, não só em notícias, mas nas nossas redes, né, já muitas pessoas estão começando a ser atingidas, tanto com desemprego quanto com necessidade. Isso afeta, isso me afeta, sabe? Saber de alguém, ver uma notícia, receber uma mensagem de alguém precisando de ajuda, é uma coisa que às vezes dá uma bad. Você fala, caramba, quanto será que isso vai durar ainda, né? Sem dúvida, a Então, gente falou, a Alicia falou aqui do que ela fez para melhorar, a gente vai chegar nesse tópico, Alicia, aí para frente da live, fica conectada, porque essa é uma das coisas que dá para fazer. A Rai tá falando, ansiedade e tristeza para mim, né, para você tá sentindo isso, mas isso acontece mais quando vejo o noticiário. Gente, é um fato, não precisa nem fazer muita analogia. Você ficar consumindo esse tipo de informação de forma repetitiva, e aí se você quiser ficar no noticiário o dia inteiro, tem, né? Você vai na CNN, vai na Globo, vai na Record, vai em vários, vai em website, você vai acabar ficando com aquela mentalidade, gente. É muito simples, é que nem filme, é que nem um livro. Você acaba ficando preso naquela narrativa. O que eles estão te contando? absorve. É aquela narrativa que vai consumir seu cérebro. E isso te traz Tem ansiedade, a gente falou numa live, né, muita. amiga? Tem estudos que falam que você pode afetar o teu estado emocional depois de ver uma notícia ruim. Você pode ficar afetado de 4 a 5 horas depois de você ter visto a notícia. Então, olha o tamanho do impacto dependendo daquilo que você viu. Ou pode causar aquilo que a gente chama de fadiga emocional, que você fica vendo lá, sei lá, valas para corpos serem enterrados, fica tão exposto àquilo que uma hora você se blinda e você não sente, você acha aquilo normal, você também não se toca, não se toca com aquela cena, sabe? Não toca Isso, seu são os coração. dois perigos. São os dois Exato. perigos. E só para deixar claro aqui o que a gente está falando de oscilação de humor, a gente sempre fala muito das emoções. Emoções é o que a gente fala que dura de 5 a 40 segundos. Então, os estados de humor duram mais. Às vezes, um mau humor pode durar dias, uma ansiedade pode durar horas, semanas. O estado depressivo ainda pode durar, sei lá, meses, talvez, né? Então, o humor, ele é afetado pelas condições das emoções que a gente vai despertando. E o que é aquilo que a gente fala da famosa reação em cadeia? É aquilo que a gente pensa, desperta as nossas emoções, elas vão norteando o que a gente escolhe, novos pensamentos, novos ciclos de pensamento, e a partir daquilo a gente vai formulando a nossa rotina, ou se boicotando, ou fazendo hábitos construtivos, destrutivos, e aí a gente cai em alguns ciclos que podem levar a estados de humor
que duram horas, que duram semanas, que duram meses. Então tem Boa. gente aí desde que está, sei lá, desde abril, desde maio, em estados de humor, em oscilações, que apesar delas darem esses picos de, às vezes eu me sinto muito ansioso, mas eu sinto que a ansiedade já é uma amiga, já está aqui comigo. Eu sinto que a tristeza já virou uma companheira. O medo, então, nem se fala. Eu acordo com medo, eu acordo durante a noite. Eu não sei se vocês já viram que muitos brasileiros estão tendo pesadelos. Nunca se teve tantos pesadelos. Já tem O Alan estudos tá para falando aí. mostrar. Uhum. Coisas ruins. Boa, Alan. Muita gente está falando que está tendo pesadelo aí nessa quarentena. E é porque, gente, é o nosso inconsciente tentando processar tudo que a gente absorveu durante o Exato. dia. Não é místico. É uma coisa simplesmente o que a gente está alimentando nossos pensamentos durante o dia inteiro. À noite, a nossa cabeça tenta processar. E aí, então, o que vocês estão se alimentando? A Alicia também falando. Porque, querendo ou não, dá medo, né? Você não precisa ligar a notícia necessariamente. No grupo de WhatsApp, por esses comentários, no Zoom, numa reunião, nos e-mails que chegam no trabalho, do CEO falando que está preocupado, isso já gera toda uma. A Rai também contando aqui que o final de semana retrasado ela pagou as compras de um senhor que humildemente pediu no mercado, ajudou com muita alegria, mas ficou uns 3 dias muito mal. Você vê como uma ação, por mais que você tenha ajudado, é muito a forma como o Toca. que a gente leva, e é isso que a gente vai falar aqui. A gente sempre tenta trazer, né, amiga, dicas práticas para eles, para gente. A gente não gosta de só ficar falando as mesmas coisas, a gente gosta de trazer a limão na massa para vocês sentirem melhoria no dia a dia de vocês. É a nossa intenção e nosso propósito. Júlia também está falando de Exato. pesadelo, mas conta aí um pouquinho como é que vai ser a nossa live hoje, amiga. Exato, que nem a Paulinha falou, a gente já sabe que está acontecendo tudo isso, né? Mas a gente quer reforçar a importância de vocês consumirem aí coisas saudáveis. Obviamente, estar informado, a gente sabe que é importante, mas também você não precisa ficar informado 5 horas por dia, né? Então, consumam conteúdos que vocês gostem, trabalhem com gente que está alto astral, ou seja, pessoa que está alto astral. E a gente quer trazer aí para vocês algumas dicas de como vocês podem combater hábitos que podem te levar a ter emoções ruins, né? Mas antes disso, amiga, você tem um mapa aí das emoções que a gente postou? Você conseguiu salvar? Tenho, Não. eu ia colocar. Legal, legal. Põe aí. Gente, a gente postou um esquema, a gente tinha postado na fase 1 da. Perfeita, já fez até encaixado para live. Já estou A gente tinha aprendendo, feito. A gente tinha feito na fase 1 da jornada. Aliás, quem quer saber mais sobre a jornada, vai no link da bio do Escola depois, tá? Aí você vai entender tudo. Mas na fase 1, que é de emoções, a gente tinha postado esse mapa. Mas para quem não viu, a gente achou super relevante postar de novo. Então, esse mapinha aqui em cima mostra a temperatura corporal quando a gente sente algumas emoções, seja ela baixa ou alta, né? Na verdade, essa agitação que a gente sente e em qual parte do corpo a gente sente. Então, tá bem pequenininho, mas se vocês forem ver, o primeiro é a raiva. Então, você sente aquela quentura, aquele calor das mãos, meio que já para agir pela impulsividade, já, né, atacar, né? Então, a gente tem esse instinto animal. Tá em vermelho, laranja e amarelo aí, né? Abaixo Isso, energia tá exato. em azul. Correto. E aí, por exemplo, a gente não vai passar por todos, mas a felicidade é o do meio, aqui em cima. É o que tá todo, o que tá todo acendidinho. No corpo inteiro. No corpo inteiro. Então, você vê o coração quente, você vê dos pés à cabeça, você vê tudo quente, a temperatura agitada, suas células estão a 1000 quando você tá feliz. Aí, quando você tá depressivo, amiga, deu uma cortadinha pra mim. Eu acho que é o terceiro na linha de baixo, não? Isso. É o Isso, você vê terceiro da que o linha de corpo, baixo. Isso. que o corpo tá Aparecendo todo tablet, azul. né? Não. É que a minha internet ficou ruim, Isso. ele ficou embaçadinho. Tá. Você vê que o corpo tá todo azul, você sente até aquela frieza nos membros, você sente aquele calafrio. Então, às vezes a gente acha que cada um sente uma coisa, eu sou individualista, eu sinto do meu jeito. Verdade, cada um é um. Mas como seres humanos, biologicamente, é interessante a gente ver esse mapa, né, amiga? Porque todo mundo pode dizer em algum momento que vocês se identificam a isso. É meio animal até, é meio que um instinto. Então, a gente achou super legal trazer. E é como a Paulinha falou, a gente não é as nossas emoções. As emoções, elas duram... Amiga, eu tô errada se eu falar que elas duram de 5 a 40 segundos? Não, é exatamente isso. Elas são rápidas. Então, a gente... Emoções. Quando subir uma emoção muito grande ali, que você tá vendo que tá tomando, que a gente já falou, o episódio emocional, que você tá vendo que tá te cegando, você não consegue pensar,
respira e dá um tempo para sair daquele fluxo, porque elas continuam. Então, o nosso estado de humor, ele é afetado pelas nossas emoções. Igual a Rai deu um exemplo. Ela fez uma ação, depois de 3 dias, ela ficou pensando nisso. A gente vai falar, porque os nossos pensamentos continuam alimentando as nossas emoções. Mas elas são reações rápidas para a gente agir instantaneamente. Aí elas provocam o que a gente chama de sentimento, que aí, ó, tá tudo aqui. É a forma que a gente interpreta. A emoção ali que é espontânea já é nosso instinto, já é, putz, fiquei com nojo de uma coisa que eu acho nojenta, já tá na gente. Agora, os sentimentos são coisas que a gente consegue reformular mais mesmo, porque eles ficam aqui na nossa cabeça. É a interação do que a gente sente com o que a gente pensa. O Boa. Alan também tá fazendo. Ah, deixa só um comentário da Mari, incrível, falando que tá fazendo a nossa jornada e fez esse desafio. Olha que sintonia, hein? Nem combinamos. Chegou na Boa, hora que bom que certa, você tá Mari. Boa, muito gostando. feliz. O Alan também, quero saber se é ruim dormir muito nessa quarentena, porque eu trabalhava na praia em um quiosque e costumava acordar muito cedo, agora eu só acordo 11 pela manhã. Tem essa também, né? Muita gente tá usando até o sono como uma válvula de escape, porque não. Você acorda, você é aquela coisa, a rotina é diferente, você não sabe o que você vai enfrentar. E para quem consegue dormir, para quem a ansiedade não toma, eu já sou o contrário. Quando eu tô mal assim, a ansiedade me acorda. Mas tem Eu gente que não. consegue, o Obrigada, boa sono vira noite. vira uma fuga. Nossa, que bom para vocês. É mais saudável É, dormir do que ficar sem dormir. Então, é lógico que o excesso de minha. tudo pode ser prejudicial, né? Você tem que ver se isso tá te levando assim, não quero sair da cama, fico na cama mais do que eu preciso, não tenho Isso, é isso que eu ia vontade, não falar. acordo com ânimo. Isso pode ser sintomas de depressão, aí tem que ficar ligado, né? Exato, cada um é um. Mas, gente, para vocês, só uma dica, fugindo totalmente do assunto da live, que estão acordando um pouco mais tarde na quarentena. Gente, se você tem um escopo de trabalho ou de atividade que você tem que concluir ali, tá acordando 11 da manhã, indo dormir, sei lá, 2 da manhã, e tá fazendo sentido para você, tá tudo ok, entendeu? Depende aí do que você tá conseguindo atingir, se você tá conseguindo fazer o que você tem que fazer. Não fica com essa mania também de produtividade, de acordar às 5 da manhã, meditar, malhar, tudo antes das 8, tipo, senão você acaba se cobrando mais e esse não é o ponto. Exato. Boa. Onde E a gente fala estávamos? tanto, a gente quer falar aqui uma coisa super importante. A gente fala muito de saúde física. A gente está falando nessa quarentena da importância de lavar as mãos, de tantos hábitos que a gente tem que ter para cuidar do nosso corpo, e a gente não fala tanto dos hábitos para nossa saúde mental. E é isso que a gente vai falar um pouco, das dicas práticas de coisas Boa. que causam poluição mental e o que a gente pode fazer para tentar buscar uma higiene mental. Porque pensa, há 100 anos atrás, a gente não tinha esses hábitos de lavar a mão, nem de tomar banho com tanta frequência. Vários hábitos de higiene, eles eram menosprezados. Não se tinha tanto escovar dente e tal. Hoje a gente tem e consegue prevenir muito mais doença com isso. Então, se a gente adquirir hábitos de saúde mental, imagina o poder que isso pode ter também. Só que o que está acontecendo agora nessa fase que a gente vive, né? Está acontecendo o contrário. A gente está cada vez mais, o ser humano está ficando mais doente mentalmente. Isso dá para ver pelos índices de ansiedade, pelos índices de depressão, são cada vez mais assustadores. E a gente tudo leva a crer que a gente vai sair da quarentena, infelizmente, com mais pessoas aí deprimidas, ansiosas. Então, a gente tem uma missão muito grande aqui no Mídia Amor de tentar ajudar isso, né, amiga? De tentar realmente combater, porque a gente sabe que esses efeitos de ansiedade e medo a médio e longo prazo, eles podem ser cruéis. E não é brincadeira a quantidade Exato. de mensagem que a gente recebe aqui de pessoas ansiosas e deprimidas. Exato, vou até fazer um paralelo para a gente entrar aqui na nossa parte prática com o que a Caroline falou, que ela falou, ó, tinha uma rotina super pesada, fiquei até feliz quando a quarentena começou, porque ela ia ter um break, né, conseguir descansar um pouco, mas Uhum. agora, depois de 2 meses e pouco, e contando, ela tá aí ansiosa, não consegue quase sair da cama, tem insônia, etc, etc. É aquela história do cuidado com o que você pede, né, que quando você consegue, você não sabe o que fazer com aquilo. Eu acho que tem muita gente, acho que até pessoalmente cada um em um nível tá passando por isso, né? De não saber quando vai terminar e toda essa incerteza. Mas a gente tende a atribuir essa ansiedade que a gente tem a coisas muito emocionais. Ai, não sei porque eu tô me sentindo assim, eu só quero ficar na cama e tal. Gente, tem luz no fim do túnel ao saber que a gente pode adotar hábitos práticos
essa frase em inglês, eu não sei como falar em português. Tipo assim, sabe aquele fake it until you make it? Tipo, finge até você conseguir ficar bem. Não tô falando pra gente fingir Uhum. ser falso, mas assim, adota Aham. hábitos e faz aquele checklist. Tipo, hoje tô me sentindo meio mal, tô me sentindo meio pra baixo. Bebe 1 litro de água, faz uma caminhada, se você não tiver afim de fazer um exercício. Faz uma Perfeito. tarefa básica que você tem que fazer, você vai ver, cara, você mesmo consegue se tirar de uma zona de putz, reclamação, não sei o que tá acontecendo, não sei porque eu tô me sentindo assim. Você vê que você consegue aí se resgatar. Então, é um trabalho que É você verdade. consegue fazer. Então, a gente vai dar agora umas dicas, né, É amiga, de real. como a gente consegue mudar aí esse parâmetro Boa. para não viver à mercê das nossas emoções, das nossas oscilações de humor. Então, Exato. uma das coisas que a gente fala muito é o fato da gente consumir notícia ruim, né? E como elas deixam a gente ansioso, como deixam a gente triste, putz, a gente ficar vendo a história do outro e vivendo aquela história com o nosso corpo, nossas emoções. Então, para esse fato, né, de consumir notícia ruim, a gente diz duas coisas. Primeira coisa é consumir conteúdos saudáveis. Já falamos isso, mas, por exemplo, Mídia Amor fala várias notícias boas. Então, assim, se você viu uma notícia ruim, vai na página do Mídia Amor ou qualquer outra página positiva que você Gasta um goste e tempinho veja. lá. Exato, tem É, tanta o notícia Gabriel boa, até falando gente. a Rai também. Boa, que eu não tô lendo os comentários, desculpa. Nossa, tem um Pois monte. tá, Briga. que você tá caindo um pouquinho, um pouquinho. Tô caindo? Um Dá pra me pouquinho, tá ouvir? dando umas falhadinhas. Dá. Tá, qualquer coisa me interrompa. Mas é isso, queria falar que o primeiro é consumir conteúdo do bem. Então, gente, vai para aquele livro, vai para uma página do Mídia Amor, vai para notícia boa, você vai ver o quanto aquilo neutraliza e até melhora essa impressão que a notícia Real. ruim deixou em você, que é real. Não subestime, gente, o poder da notícia, dessa notícia intensa aí no seu pensamento. E a outra coisa é você restringir o horário que você vai assistir essas coisas. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente tenta ver uma vez por dia. Né? Então você não vai ver no almoço e na janta, porque provavelmente as notícias são recicladas, elas são mais do mesmo, talvez tenha uma mudança de fato ali, mas é um pouco mais do mesmo. Então fala, putz, hoje eu vou ver 30 minutos por dia, me manter informado, e aí vou para conteúdos que vão me fazer bem. Então é isso, é restringir e saber suas fontes. Boa, perfeito. Só dá um oi aí para a avó Isaura e para a Fê, minha amiga, se elas ainda estiverem online. Então, esse é o primeiro ponto. A gente está falando assim, o que causa poluição mental e o que você pode fazer para a saúde mental. E com Boa, certeza a notícia ruim é um dos pontos. O segundo ponto que a gente quer trazer aqui são as reclamações. E que uma ótimo. coisa leva a outra normalmente, né? A gente tende a reclamar muito. E principalmente agora, a gente fala, temos motivos, né? O governo, ainda além da crise que a gente está vivendo do Covid, da Vou até pandemia, tem ainda anotar. uma crise Uhum. política que o Brasil está vivendo. Então, isso é louco, assim, é insano. A nossa vontade de reclamar só dá vontade. As coisas estão difíceis mesmo. E como tentar lidar melhor com a reclamação? A gente fez um desafio aqui, né, do Jornada. Um dos dias era o desafio tentar não reclamar. É difícil. Então, comece com doses homeopáticas. Tente não reclamar por algumas horas. Ou, como a Boa. gente gosta de falar, que tal trocar uma reclamação, uma atitude de higiene mental aí, seria você conseguir ver motivos pelo que você é grato, dentro daquela mesma situação. Boa. Então, se algo te incomoda, se você não consegue ver nada de bom naquela situação, tenta transformar aquilo ou pensar em alguma outra coisa que você tem na sua vida que você é grato. Gente, fazer isso propositalmente, escrever todo final do dia 5 motivos que você é grato, pode ter efeitos transformadores na sua qualidade. Principalmente vocês que estão falando que estão dormindo mal, estão tendo muito pesadelo. Tentem fazer isso. Escrevam antes de dormir, forçadamente. Ai, tô cansado e tal. Se não forem 5, 3. 3 motivos pelos quais vocês são gratos. E isso realmente pode mudar a qualidade do seu sono e a médio prazo aí, se você fizer isso, sei lá, por 2 semanas, você já vai perceber efeitos no teu comportamento. Talvez você vai ficando mais otimista, porque você vai mudando, vai forçando a mudança de mindset que a Júlia falou. Exatamente. Até hoje, né, amiga? A gente postou aí 5 dicas para você praticar gratidão. Então tá facinho, vai no Boa. perfil do Jornada. E não é aquela diquinha, tipo, agradeça. Tem umas dicas legais, tipo assim, pensa numa coisa que você ama, que tem na sua vida, e subtrai aquilo da sua vida. Para você ver, pensar como ela Boa. seria.
Isso te dá um É, wake-up, assim, você fala, caramba, tipo, tem que ser grato. Então, são umas dicas legais. Vai lá e é exatamente isso. Pra gente barrar a reclamação, ajuda. a gente aí pratica a gratidão. A A gratidão. nossa... O Calumbi também só está falando aqui da primeira dica que a gente falou, de ficar assistindo, né? Ele falou que também deixou de ver TV, ficou muito, se sentiu muito melhor, né? E parou de sentir um pouco dessa tristeza e ansiedade. Então, aplicando aí na prática, a gente está conseguindo mudar um pouco essas oscilações de tanta tristeza e de tanta ansiedade, né? Exatamente, gente. Parece muito emocional, você não tem poder nenhum sobre aquilo. Então, casos e casos, mas você tem normalmente. Você tem o poder de mudar o hábito e assim mudar a consequência. Então, dá uma diminuída na notícia, dá uma diminuída na reclamação. Vou começar o tema 3, aí a gente lê os comentários aí da Rai e da Júlia. Boa. O 3 é para preocupação, então a gente tem essa preocupação quase que crônica. Vamos fazer o seguinte, gente. Vamos listar as coisas que estão no nosso controle e o que eu posso melhorar e o que não está no nosso controle. Também, coincidentemente, a gente postou isso na escola outro dia. O que está no seu controle, o que cabe a você, a maneira como você enxerga o fato, as suas atitudes, a maneira como você interpreta o que acontece a você, o seu autocuidado, a sua proteção nesse momento aí de crise de saúde. E o que não cabe no seu controle, gente, não adianta você trazer para o seu prato, porque você não vai controlar. Isso pode até deixar sua lista de preocupação aí menor. Então, o que não está no seu controle é a atitude dos outros. Ai, fulano saiu sem máscara. Ai, fulano infelizmente faleceu lá no Rio Grande do Norte, tem um número enorme. Eu sei que essas coisas, por sermos empáticos, elas mexem com a gente, mas isso não está no seu controle. Então, tenta não tomar responsabilidade sobre aquilo. E a atitude dos outros, como os outros veem as nossas ações, nada disso está no nosso controle. Então, também dá uma olhada lá no esqueminha que a gente fez e literalmente lista. Quando a gente fala lista, não é pensa, é lista. O que está no meu controle e o que eu vou fazer em relação a isso hoje. É isso, um passo a passo. Exato. E assim, o que está no controle? Às vezes tem uma pessoa te incomodando. Ai, tá me incomodando muito saber que tem tanta gente passando fome. Cara, eu conheço muita gente que tá botando a mão na massa. Ontem a gente pegou as coisas aqui em casa, fez uma limpa, juntou. Hoje minha irmã Boa. foi entregar um monte de cesta básica. Assim, a gente tá com a mão na. Tem que ficar, tem que fazer alguma coisa. Não pode sair também. Vamos mandar, tem várias formas de doar aí, de fazer alguma contribuição. Tem muita gente precisando de ajuda, infelizmente é a realidade. Então é o que a Júlia falou, às vezes são as coisas que estão no nosso controle e é não fechar os olhos. Tem coisas que estão. Se a gente pode ajudar, de repente não financeiramente, mas a gente pode ajudar com ouvidos. Tem muitas pessoas entrando em projetos aí para só serem ouvidas de outras pessoas. Então, se você consegue ficar bem e controlar essas oscilações de humor, você consegue ficar uma pessoa mais estável e equilibrada. Olha que maravilhoso você poder ser ajuda para outras pessoas ficarem equilibradas. Você começa a romper aí esse ciclo de ansiedade que a gente tem vivido, né? Fato, posso só até completar isso que você está falando, e a Alicia também falou. Eu sinto muito pelas outras pessoas, pelas situações que eles estão passando, mas eu tento racionalizar e pensar no que está no meu controle. Gente, com o advento, como é que fala, amigo? O advento da internet e essa conexão que a gente tem o tempo todo, a gente vê muita coisa. Então a gente está sempre alerta do que está acontecendo na China, do que está acontecendo na Itália, do que está acontecendo em Fortaleza, do que está acontecendo aqui no meu bairro. Então a gente sabe tudo. E esse saber tudo, a gente fala, caraca, eu tô ligado de tudo que está acontecendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, tudo bem que a gente tem internet, dá para fazer coisas maravilhosas pela internet, mas o seu campo de influência direto, impacto direto, não mudou. Você ainda é um ser humano que está atuando na sua comunidade. Então, mesmo que você saiba de tudo que está acontecendo no mundo e isso traz uma ansiedade gigante, que você fala, caraca, eu sei de muita informação, mas não consigo fazer nada. Aí você se sente impotente, você se sente pequeno, você sente que não está fazendo porcaria nenhuma por ninguém, mas, gente, você é um ser humano. E a gente não está numa fase de poder sair e entregar comida para todo mundo e fazer trabalho voluntário aí, mãos à obra, manual. E a gente sente que a gente tem essa responsabilidade porque a gente é empático. Mas calma, lista aí, que nem a Alicia falou, lista o que está no seu controle, é um momento de retração. Então para de ver esse bando de notícias, se você se sente dessa forma. Isso ajuda bem, né? A Rai também ainda sobre o hábito da gratidão, ela tá falando que hoje ela fez isso, ela percebeu que ela estava reclamando, parou, respirou, começou a lembrar da importância dela ter um emprego e já começou a ir para a parte Mudou prática, a perspectiva. né? A gente gasta tanta energia ali tentando controlar os nossos pensamentos, tipo, ai meu Deus, que droga, que o mundo tá assim, que não sei o quê. E aí essa energia que a gente podia usar para ação, a gente deixa, né? A gente desperdiça. Então a Rai conseguiu mudar agradecendo, lembrando um pequeno motivo para agradecer. Então isso é super legal também. Quem que falou aqui que vai fazer um caderninho
que eu li, a Magda A também, que vai fazer Magda. o caderninho do hábito de agradecer. E o spoiler para quem está aqui na nossa live, a gente tem falado dos planners tanto, esta semana sai. A gente vai Gente, divulgar a para gente vai vocês o seu lançar o diário da nosso gratidão lindo. próprio Diário da Gratidão. Você vai poder anotar 5 coisas que você gostou, como está se sentindo, pegar alguém para agradecer. Tem até um bilhetinho que você pode destacar, é muito legal. Mas fiquem ligados aí na escola e no Mídia Amor que a gente vai postar. E a Paola também falou, eu acredito que cuidar de si é uma forma de contribuição também, porque se eu cuido de mim, eu tenho saúde, né? Meu copo tá cheio, eu posso encher o copo do outro. Totalmente, gente. A transformação do mundo começa na sua transformação individual. Então comece por você e cuide-se de si próprio. Então vamos lá. O número 4, né? A gente está aqui na A gente sensação está de solidão. escrevendo, todos, você que está escrevendo, eu me Ah, eu perdi agora. escrevi o 1 e o 2, eu escrevi o 1 e o 2. Ah, Mas a gente vai tá, fazer ok. essas artes essa semana na escola. Então fiquem ligados, porque esse Boa, conteúdo boa, porque são não vai vários. ser dissipado. São vários. O Mas o 4 é essa 4 aí é bem sensação de solidão, né, importante, né? amiga? É bem importante. Eu não sei se vocês. Tem gente que lida muito bem com estar sozinho. Estar sozinho é diferente de se sentir só, de sentir a sensação da solidão. Gostar da solitude é diferente da solidão, de sofrer com a solidão, né? A solidão, ela Uhum, é sofrida. Essa sensação de que a gente está sozinho, de que as pessoas que a gente gosta talvez não se importem tanto com a gente. Amigo, eu sei que você não sofre disso, até porque você mora numa casa aí com bastante gente, é até difícil se sentir só, no sentido de sozinha, mas é doído, né? Em fases da nossa vida que a gente lembra de, cara, isso tá acontecendo comigo. Quando a gente tem a sensação de que tem uma coisa que só acontece com a gente, é tão dolorido, é tão sofrido, parece que a gente tá sozinho nesse mundo, né? É bem triste. Fato, eu sou muito. Eu gosto da solitude. Eu gosto. Minhas amigas sempre falavam, gente, que estranha. Eu ia jantar sozinha quando eu morava fora, eu tomava vinho. Eu sempre fui no cinema sozinha, então eu gosto. E eu sempre me gabei muito por isso. Mas, amiga, aí que tá. Eu preciso também, como todos nós, gente, de seres humanos. E nessa quarentena, para quem tá assim, em isolamento social aí sozinho. É muito complicado, por quê? Porque depois de um período você passa a não saber seu ponto de referência. Mal sabe a gente o quanto a gente se reflete no outro. Então, quando você está no seu trabalho, você está fazendo projeção de si mesmo de acordo com seus colegas de trabalho. Quando você está na sua família, Real. quem você se reflete nos seus familiares, nos seus amigos, a mesma coisa. Então, a gente se encontra no nosso relacionamento com os outros. Então, pensa para quem está isolado há 3 meses, você fala, caramba, quem sou eu? Eu não tenho validez nenhuma, eu nem sei, sabe assim, você fica nessa confusão. Então é muito novo para todo mundo. E essa solidão é real. Eu tenho muita sorte de estar me quarentenando aqui com toda a minha família. Minha avó mora com a gente também, tenho 2 irmãos, minha mãe e meu pai e tal. Mas para quem tá sozinho, é real. Então a gente deve realmente procurar conexão, que é exatamente essa nossa solução, né, amiga? Procurar esse. Total. Porque é triste, mas a gente viu esses dados e a gente ficou bastante chocada. O fato das pessoas se sentirem sozinhas por muito tempo, sentir essa sensação de solidão, aumenta até 14% o risco dela ter uma morte precoce. Porque a solidão, ela tem esse efeito devastador dentro da gente, que ela aumenta a pressão, aumenta o colesterol, diminui o sistema imunológico, então ela causa um efeito cascata muito ruim. Porque vocês lembram do mapa das emoções? Vou colocar aqui de volta. Boa. Ele mostra que a depressão, bem azulzinha ali, a solidão, ela leva esses sentimentos de depressão, de tristeza, e isso afeta nosso corpo, não tem como fugir disso. Isso afeta, né? A gente sente na pele, aquele negócio do que a gente pensa tem consequência direta, sim, no nosso estado físico, na nossa condição física. Por isso que também tem esse lado de muitas pessoas que estão falando do isolamento social, mas o isolamento social está deixando também muita gente doente, que se sente só. Então, vamos tomar cuidado com essas pessoas que, de repente, estão mais próximas da gente do que a gente acha, né? Que estão ali nos nossos meios, o quanto que a gente pode dar atenção para elas não se sentirem tão sozinhas assim e, de repente, estarem até escondendo uma depressão, não tendo coragem de falar. E como a gente pode, então, qual seria o remédio disso? Marcando, fazendo questão que nossos hábitos incluam para a gente mesmo, né? Pequenas reuniões, falando, eu já combinei com algumas amigas, grupos de amigas, cara, toda semana a gente vai, tal dia a gente vai se reunir por Boa. Skype.
Ou mandar um áudio, fazer questão de ter as pessoas ali por perto para evitar esse sentimento da solidão, que ele pode ser muito devastador mesmo. A Gabi tá falando aí, né, que ela tá se sentindo muito sozinha, passando 30 dias. Gabi, tenta fazer esses hábitos de incluir, mesmo que de forma conectada. A gente sabe que não é a mesma coisa, como a Júlia falou, o fato de você trabalhar com outras pessoas ali no tete a tete, o olho no olho, dar risada de uma piada besta, que no Zoom não dá para fazer tanto, né? Então você sente falta dessas coisas, mas inclua obrigatoriamente na sua rotina. Pelo menos um Zoom, fala, peça ajuda, fique com seus amigos mesmo, porque é essa fase que a gente tem que passar. Mas se você passar esses meses alimentando essas oscilações de humor negativa, ruins, depois para você se recuperar vai ser mais difícil. Exatamente. Eu acho que é isso, tentar se conectar. Tem também o lance da terapia online, para quem faz aí terapia, ou para quem está buscando, tem muita gente que está oferecendo esse serviço. E posso falar uma coisa que me ajuda muito, às vezes, quando eu não quero necessariamente estar numa chamada de vídeo nem nada? Música, gente. Eu sempre ponho uma música de fundo, estou sempre escutando música. Você sente um senso, né, amiga, Muda o de humor isso. existência, Real. né? Muda o humor, uma música que te motiva. A Muda. Kel tá aí, chegou. A gente já está falando de umas dicas, Kel, de como a gente pode parar com essas oscilações de humor mais negativas na quarentena, oferecendo soluções. A Gabi falou, né, também que ela é de abraço e tal, se sente sozinha. Gente, a gente tá falando aqui como se conectar, mas também é importante a gente entender nesse momento de quarentena que por mais que você acredite em uma religião ou em nenhuma religião, que eu acho que a gente sabe no fundo da gente mesmo que a gente está sendo chamado também para aprender a conviver conosco. Então não é assim, se conecte o tempo todo. Siga conectado, mas também pega um tempo. Se você não consegue ficar na sua presença sem falar com alguém, sem, meu Deus, estar consumindo nenhum conteúdo, o que isso quer dizer? Você consegue sentar na sua presença, fazer uma meditação, ficar quieto, estar satisfeito consigo mesmo, porque isso também é importante. Então, a gente está falando para vocês se conectarem, mas é um balanço do seu tempo. Siga conectado, mas também entenda que Total. esse momento é um momento de introspecção, né, amiga? A gente não pode estar fora abraçando as pessoas, mas é um momento para a gente também aprender a usar, então, essa introspecção a nosso favor. Aprender sobre nós, ficar em Exato. silêncio com a gente mesmo. É Perfeito. super importante. Porque você tocou num ponto que o que, que acontece? A gente arranja tanta válvula de escape na nossa rotina. Tem coisas que a gente reclama da correria, mas tem coisas que a gente não encara. Às vezes a gente está infeliz com o trabalho, está infeliz com o Fato! relacionamento, ou tá, sei lá, tá sentindo falta de propósito, tinha objetivos na vida que não atingiu. E aí a gente vai se enchendo de válvula de escape. E para quem mora, principalmente quem mora em cidades grandes, ou enfim, arranja um monte de coisa para fazer. E aqui, ainda mais morando em São Paulo, gente, o que a gente perde de tempo no trânsito, em Trânsito. fila, em supermercado, é surreal. Só que É. isso também, a gente vive, a gente sabe disso, só que a gente não arranja tempo para as coisas. A gente vai só lotando. E coisas que realmente não são prioridades. E isso a gente está percebendo agora na quarentena. O quanto que dá para ficar num fim de semana mais em casa, não precisa sair todo fim de semana, não precisa encher a agenda do final de semana, você pode arranjar tempo também para descansar, para se cuidar. Então também está sendo um momento de refletir, porque a gente não tem tantas as válvulas de escape. E isso está causando oscilações de humor mais ainda nas pessoas, porque aquelas válvulas mais fáceis de prazer mais imediato, ou de distração, ou de eu botar a culpa no trânsito, Não eu não estão tenho disponíveis, mais. já. E aí agora eu tenho que encarar os meus próprios sentimentos e numa situação, num contexto de mundo que não é férias, é um contexto de mundo pesado. Então, É. tudo isso vai, né? São agravantes. Exato, tô um pouco com a Paola aí, um pouco não, tô totalmente, na verdade, mas é que a gente nunca entra aqui na questão mística ou religiosa, que é cada um tá vivendo a situação que precisa viver, se você tá sozinho porque tá sozinho, enfim. Eu também acho, eu tenho esse achismo que a gente é governado aí por um Deus sábio e cada uma crise é capaz de atingir a gente individualmente onde a gente precisa ser atingido. Então eu também acho que esse é um momento da gente olhar para dentro e falar, caramba, o que que essa crise tá querendo me dizer? Tudo, se a gente olhar com olhos de crescimento, é uma oportunidade para a gente evoluir. Então, aonde que você tem que evoluir nessa quarentena? Momento de aprendizado, como vocês estão falando, eu também concordo. E por último, né, amiga, que a gente sente bastante aí, é essa sensação da gente fracassar com os planos ou as expectativas que as pessoas têm da gente, né? Boa. A gente tende a achar que as pessoas têm que, elas têm todas aquelas expectativas, a gente tem mais. E aí, como a gente sempre fala aqui, um assunto que a gente conversou muito do nosso juiz interno, de como a gente se julga, de como a gente é duro com a gente mesmo.
E às vezes a gente é mais cruel do que, sei lá, nosso pior inimigo seria. A gente fala Uhum. coisas pra gente que se a gente tiver coragem de traduzir, de escrever no papel, no momento que a gente tá com vergonha de alguma coisa que a gente fez, vai doer. Vai doer. Porque a gente vai falar, caramba, depois do momento que passa aquela emoção da vergonha e É. da raiva, se você lê aquilo, você vai falar, nossa, eu falei isso pra mim, falei que eu sou burra, incompetente, que eu não sou capaz de nada, que eu sempre faço os mesmos erros, eu não aprendo. A gente se fala essas coisas. E isso tudo é o medo do fracasso, é o medo do que os outros estão esperando da gente. Muita gente agora na quarentena arranja 1000 coisas para fazer e fica com medo do que os outros estão pensando. Será que eu estou sendo produtivo o suficiente? Eu estou engordando na quarentena. A gente arranja 1000 coisas para ter medo. Ou, meu Deus, agora eu estou solteira, não consigo arranjar alguém. A gente arranja 1000 motivos. Ou tantas pessoas que a gente conhece aí que desmarcaram planos de casar, e aí fica com medo, do que os outros vão pensar, de como eu vou remarcar. São 1000 coisas, mil medos do fracasso. E isso vai minando o que? A nossa autoestima, o nosso autocuidado. Então, qual seria a cura para isso? Seriam ferramentas que você faça aí no seu dia a dia, hábitos para você conseguir se cuidar mais. A gente posta aqui algumas dicas, principalmente para a mulherada aí de máscaras faciais, mas tem muita coisa que a gente pode fazer pela gente. Quais são os seus hobbies? Você separa tempo e hábitos para ter os seus hobbies, coisas que você gosta. De repente, ouvir, como a Julinha falou, ouvir uma música, deixar que tenha arte no seu dia a dia, deixar que o seu dia seja mais colorido mesmo, propositalmente, sabe? Então, isso vai mudando o teu estado, como você se enxerga. Lê um livro, tenta um objetivo por dia. Você não vai se julgar e não vai se culpar tanto, não vai sentir tanto a culpa se você encarar um objetivo nessa quarentena que você falou, cara, peguei firme. Todos os dias, sei lá, eu fiz algum exercicinho aqui bom em casa. Não precisa ser todos os dias ou 3 vezes na semana. Se surpreenda, faça novas metas. Isso pode ser bem, bem transformador, né, amiga? Exatamente, é como você falou, gente. Primeiro que assim, sejam honestos consigo mesmo, né? Você tá numa quarentena, primeiro faz a análise da sua situação e vê exatamente o que você vai conseguir atingir. Não adianta você fazer uma lista com 1000 tarefas e uma lista de 1000 objetivos, que agora você vai ficar aquém. Então você vai sempre ficar martelando a si mesmo, tipo, não conseguir atingir coisas que você já sabia que não seriam atingíveis. Então, olha seu contexto, seja honesto. Talvez você não consiga fazer o que você queria fazer nesse momento que a gente está, mas pelo menos você não vai acordar todo dia e se sentir um fracassado, porque você não conseguiu atingir. Então, seja honesto e faça suas tarefas, que nem a Paulinha falou, com coisas que você pode atingir ali. E lembre-se, né? Até a gente colocou essa frase, né? Aí na escola, você sobreviveu a todos os dias ruins que você teve até hoje. 100% deles. Parabéns. Você tá aí seguindo firme. Então, assim, ninguém é fracassado. Tenha muita graça consigo mesmo nesse momento aí de tanta incerteza, tanta estabilidade. E é isso, fazer pequenas metas diárias que sejam atingíveis e que sejam fáceis de você completar para você ir ganhando essa confiança. Quanto mais você ganha, mais você tem, é um flow. Então, assim, gente, eu tinha uma época na minha checklist que eu colocava escovar os dentes, regar as plantas, tomar café. Porque eu já começo o dia, parece bobo, gente, é sério, mas eu já começo o dia com 3 negócios checados. E para mim, que sou visual, gente, pra mim aquilo era assim, ó, já às 9 da manhã eu já fiz 3 coisas, estou aqui ganhando. E aí você começa a ganhar essa confiança. Então começa pequeno, não precisa, coloca metas que sejam atingíveis, refaz os seus objetivos no momento de quarentena, gente. Não precisa ficar É um correndo momento atrás que do nossos inatingível. planos ficaram suspensos de alguma forma. Total! Todo mundo tinha planos e a gente nem consegue fazer muitos planos, nem de viagem, sei lá, planos. Até gente que marcou casamento para o fim do ano não sabe como vai É, ser, não sabe se vai conseguir. Mil fato. planos que a gente tinha, às vezes de trabalho, tem tanta gente que ficou desempregada. Os planos foram mudando, a gente tem que se readequar a isso. A gente nem sabe fazer planos direito, não dá nem para combinar direito com o que a gente gosta. Vamos marcar de se ver. Agora virou, a gente vai se falando. Porque realmente, É. agora dá para saber. Então, lembre-se que todas as vezes que seus planos não saíram de acordo com o que você planejou, porque acontece, dificilmente ele sai exatamente como a gente planejou, na maioria das vezes não, as coisas acabaram dando certo. Talvez mais certo do que o que você tinha planejado. Então, lembre-se disso. E aí, às vezes, é o ato, sim, de pegar o caderno e escrever.
para você honrar as coisas que aconteceram, para você honrar as coisas que você conseguiu fazer, para você lembrar do que já aconteceu na sua vida que te levou até esse momento, das coisas que você já conquistou e prestar atenção nelas, para você conseguir ser grato nelas e não ficar na reclamação. Porque eu acho que se a gente pode tirar uma lição mais importante dessa live, é isso que eu vou falar agora. Um dos principais problemas é o que a gente fica ruminando na nossa cabeça. Sabe, a Vaquinha fica lá no pasto ruminando ali para conseguir digerir? A gente fica ruminando pensamentos. Só que isso pode ter muito, pode não, tem muito efeito nas nossas emoções e no nosso humor. Muito efeito. Pode ser muito tóxico, dependendo do pensamento que a gente fica ruminando. E normalmente aquilo que não sai da nossa cabeça é ruim. A gente tende ali, ó, uma gratidão passa rapidinho. E aquela reclamação, aquela noia, aquela neura que a gente tem, meu Deus, e se minha mãe pegar Covid? E se eu ficar desempregada? Aquilo fica ruminando. O que a gente pode fazer de jeito prático? Gente, tem estudo que mostra que se por dois minutos você tirar a sua atenção para alguma coisa, se força, como a Júlia falou, force-se a fazer alguma coisa, assistir um seriado, a ler um livro, a trabalhar numa coisa que você gosta ou até que você não gosta, mas se força a tirar a sua atenção daquele pensamento que está ruminando. E aí aquele pensamento volta, se força por mais 2 minutos. Vai fazendo isso, você vai perceber a mudança interna que você vai ter e nos seus hábitos em uma semana. Não é nem em meses, em uma semana. Tentem, daqui a uma semana a gente conversa. Tá pensando aí? 2 minutos, muda aí. Fala pra gente se isso é eficaz ou não, que a gente quer saber a opinião de vocês. A Rai até agradeceu aqui, falou que a terapia dela estava suspensa, amiga, tá agradecendo pelas lives e tudo. Gente, é uma troca muito positiva, tanto da gente para vocês, quanto de vocês pra gente. E vale pra gente perceber e refletir o quanto uma conexão que parece simples e besta, uma live aqui no Instagram, faz uma diferença, né, no dia das pessoas, no nosso também, que às vezes você não precisa de um remédio, de uma grande terapia ou de um grande segredo, que você precisa dessa conexão, essa troca, é saber que você não tá sozinho, é saber que tá todo mundo aí passando por algum certo tipo de desgaste, ou algum certo tipo de incerteza, e a gente trocar, a gente seguir trocando, seguir conectado. A Carol perguntou se vai ficar salva a live, a Kel já respondeu, a nossa correspondente aí vai ficar salva sim no perfil do Mídia Amor por 24 horas. E acho que é isso, né, amiga? Eu acho que essa a gente tentou aqui dar dicas práticas para mostrar para vocês que tudo pode ser possível e pode ser mudado com o hábito certo, com a mentalidade certa. Você sabe que as emoções não são o que você é, elas são passageiras, elas são oscilações, exatamente por isso que elas oscilam, porque elas não são você não oscila. Então você consegue controlar elas por hábitos, né, amiga? E pela mentalidade, pela perspectiva correta. E tente aí na próxima semana tá ruminando pensamentos ruins, porque a gente viu que nosso humor e nossas emoções são governados pelos nossos pensamentos. Pensou em uma coisa ruim, 2 minutos, foca em qualquer outra coisa. Seja preparar uma comida, e aí quando você tá preparando a comida, tenta ficar grato. Nossa, que bom que eu tenho comida, que bom que eu tenho, que eu consigo, que eu tenho essa habilidade, que eu posso aprender, que bom que hoje tem o YouTube, que a gente pode aprender uma receita ali rápida. Pode parecer coisa boba. Gente, pode se forçar, igual a Júlia falou, se force. Pode não ser natural, mas isso vai mudando. Porque mudar de uma mentalidade pessimista para uma otimista, talvez dê trabalho. Talvez você ache aquilo tudo forçado e até hipócrita. Como? Eu não romantizo o momento que a gente está vivendo. Tem gente passando fome, é real. A gente tem a oportunidade aqui de falar que a gente pode usar esse momento para fazer uma reflexão. Tem muita gente que está usando esse momento desesperado por não ter o que comer. Então, que bom que a gente pode fazer isso. Vamos fazer para a gente ser instrumento e ferramenta para quem não pode. Essa é sempre a nossa intenção aí. A gente tem uma missão nesse mundo, sim. Essa missão a gente sempre fala que a gente não defende, que é viver pela nossa própria vida, pelos nossos próprios interesses. A gente tem que transbordar. Para transbordar, a gente tem que estar cheio, né? Então, vamos tentar aqui nos encher. A gente vai junto. Como a Júlia falou, é uma troca sempre muito gostosa com vocês. A gente ama. Muito obrigada aí por todo mundo que está presente, que está comentando. E é isso, galera. Oração, a Magda do pensamento. A gente está sempre postando tanto coisas um pouco mais profundas, coisas um pouco mais tipo de ensinos e estudos, mas também como mantras, como coisas que você pode fazer
para ajudar aí nesse autocuidado, até nessa distração. Lá na escola a gente foca mais nesse tipo de conteúdo. E claro que no Mídia Amor são todas as histórias positivas que têm real poder de mudar o seu dia e o seu momento. Então é isso, gente. Vamos momento por Boa. momento. Não tenta pensar no que vai acontecer daqui a 3 dias. Vai aí hoje, o hoje é o que importa. E seguimos juntos. Boa. Então é isso, gente. Boa noite para vocês. A live vai ficar salva. Recomende para um amigo seu que de repente está tendo muita oscilação. Vamos ajudar aí a galera a ter hábitos práticos para mudar essa realidade e a gente conseguir sair disso um pouquinho mais fortalecido ou não enfraquecido, pelo menos, né? E é isso. Obrigada, Rai. Obrigada Exatamente. a todo mundo que assistiu, participou, enfim. Um beijo. A gente volta quinta-feira falando da cultura do Quinta, cancelamento. boa. Estejam aqui, tá bom? 10 horas da noite, no mesmo bate-horário, mesma bate-caverna. E a gente vê todos vocês lá. Beijo Boa, enorme. vamos Beijo, falar aí, amiga. essa cultura do cancelamento que tá na moda, tá bem polêmica, a gente vai conversar aqui. Um beijo, gente. Boa. Beijo, gente.